Vivemos em um mundo acelerado, onde as horas parecem desaparecer diante das responsabilidades, preocupações e distrações da vida. Em meio a essa correria, muitas pessoas acabam tratando a oração apenas como um recurso de emergência, algo usado somente nos momentos difíceis, quando as forças acabam e não existe mais saída humana. Mas a lição de hoje nos convida a olhar para a oração de uma maneira muito mais profunda. Ela nos leva a entender que a oração não existe para informar Deus sobre aquilo que já aconteceu conosco. Deus não precisa que alguém explique a Ele o que estamos sentindo, porque antes mesmo de pronunciarmos uma palavra, Ele já conhece o nosso coração completamente. O Senhor conhece nossas dores silenciosas, conhece as lágrimas que nunca mostramos para ninguém, conhece os medos escondidos atrás dos sorrisos e conhece também os sonhos que guardamos em segredo. Nada escapa aos olhos de Deus. Ele vê o que os outros não veem. Ele conhece as intenções mais profundas da alma humana. Então surge a pergunta: se Deus já sabe de tudo, por que devemos orar? Essa pergunta acompanha a humanidade há muito tempo, e a resposta não está na necessidade de Deus receber informações, mas na necessidade do ser humano se aproximar do Criador. A oração não muda apenas circunstâncias externas. Ela transforma o coração daquele que ora. Quando alguém se ajoelha diante de Deus, algo acontece dentro dessa pessoa. A oração quebra o orgulho, diminui a autossuficiência e nos lembra que não somos tão fortes quanto imaginamos. Ela nos faz reconhecer que dependemos completamente do Senhor para viver, respirar, continuar e vencer. Em um mundo que ensina independência absoluta, a oração nos lembra diariamente que somos criaturas necessitando da graça do Criador. Ellen White escreveu uma frase profundamente poderosa ao dizer que a oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva até Ele. Essa declaração muda completamente a forma de enxergar a vida de oração. Muitas vezes imaginamos a oração apenas como um pedido, mas ela é muito mais do que isso. Ela é um encontro entre o coração humano e o coração divino. É um momento onde a alma cansada encontra descanso. É o instante em que o pecador encontra misericórdia. É o lugar onde o aflito encontra esperança. Quando alguém ora de verdade, a mente desacelera. Os pensamentos começam a se organizar. O coração encontra direção. O caos interior vai sendo substituído pela paz de Deus. Quantas vezes a vida parece um grande barulho constante? Quantas vezes as preocupações ocupam todos os espaços da mente? A oração interrompe essa correria. Ela cria um momento sagrado de pausa em meio ao caos. É como se Deus dissesse ao ser humano: pare por um instante e lembre-se de quem está no controle de todas as coisas. Muitas pessoas acreditam que precisam encontrar palavras perfeitas para orar. Outras pensam que Deus só ouve orações longas e elaboradas. Mas a Bíblia mostra que Deus olha muito mais para a sinceridade do coração do que para a beleza das palavras. Existem momentos em que a alma está tão cansada que não consegue nem mesmo formular frases completas. Ainda assim, o Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8 declara que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Isso significa que existem dores que nem conseguimos explicar, mas Deus compreende perfeitamente. Outro ponto importante da lição de hoje é a pergunta: por que orar quando tudo está bem? E essa talvez seja uma das maiores dificuldades do ser humano. Normalmente, quando surgem problemas, as pessoas procuram mais a Deus. Mas quando a vida parece tranquila, muitos acabam se afastando espiritualmente sem perceber. O coração humano possui uma tendência perigosa de confiar em si mesmo quando tudo está dando certo. A autossuficiência se torna uma armadilha silenciosa. O orgulho espiritual é extremamente perigoso porque ele faz a pessoa acreditar que consegue viver sem depender de Deus constantemente. Mas a verdade
é que nunca deixamos de precisar do Senhor, nem mesmo nos dias bons. Precisamos dele nas vitórias, nos momentos felizes, nos períodos de estabilidade e também nos instantes de prosperidade. O problema é que o coração humano costuma esquecer rapidamente das bênçãos recebidas. Isaías fala sobre Deus derramando água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Essa imagem revela a condição espiritual do ser humano sem Deus. Por mais forte que alguém pareça exteriormente, a alma continua necessitando da presença divina. Jesus também declarou: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça." Isso mostra que a vida espiritual saudável nasce de um coração consciente da própria necessidade. Os anjos perfeitos adoram continuamente ao Senhor. Seres celestiais, que nunca caíram no pecado, vivem exaltando a majestade de Deus sem cessar. E então surge uma reflexão profunda. Se os anjos santos reconhecem sua dependência do Criador, quanto mais nós, seres humanos falhos, necessitamos buscar a presença divina diariamente. Existe algo muito perigoso em se acostumar com a graça de Deus. Quando as bênçãos se tornam comuns aos nossos olhos, a oração vai sendo deixada de lado lentamente. A pessoa começa a achar que consegue resolver tudo sozinha, mas basta uma dificuldade surgir para percebermos o quanto somos frágeis. A oração constante mantém o coração humilde diante do Senhor. Ela preserva a consciência de que toda vitória vem das mãos de Deus. A lição também apresenta um tema extremamente importante: a relação entre oração e fé. Não existe oração verdadeira sem fé. Hebreus 11, 6 declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que a oração não pode ser apenas um ritual vazio. Ela precisa nascer da confiança no caráter de Deus. Fé não significa exigir que Deus faça exatamente aquilo que desejamos. Fé significa confiar que a vontade do Senhor continua sendo perfeita, mesmo quando não entendemos os caminhos pelos quais Ele nos conduz. Muitas vezes, as pessoas se frustram porque transformam a oração em uma tentativa de controlar Deus. Elas imaginam que basta repetir palavras certas para obrigar o céu a agir conforme seus desejos. Mas oração não é manipulação espiritual. Oração é relacionamento, é confiança, é entrega, é dependência. Jesus declarou que tudo aquilo que pedirmos, crendo, receberemos. Porém, essa promessa está ligada à vontade de Deus. O Senhor nunca promete realizar pedidos que destruiriam nossa própria vida espiritual. Existem coisas que desejamos hoje e que, se recebêssemos imediatamente, poderiam nos afastar ainda mais de Deus. O Pai enxerga aquilo que nós não conseguimos ver. Ele conhece o futuro completo. Ele sabe quais portas devem ser abertas e quais precisam permanecer fechadas. A fé verdadeira continua confiando mesmo quando a resposta demora. Continua orando mesmo quando o silêncio parece longo. Continua acreditando mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Essa é uma das maiores lições da oração: aprender a descansar na soberania de Deus. Muitas vezes queremos respostas imediatas porque estamos acostumados com um mundo instantâneo. Tudo hoje acontece rapidamente, mas o céu trabalha em um tempo diferente do nosso. Deus não está atrasado. Ele não perdeu o controle. Ele continua dirigindo todas as coisas conforme sua perfeita sabedoria. A lição também fala sobre os diferentes tipos de oração. Existe a oração particular, aquela feita somente entre a pessoa e Deus. Esse talvez seja um dos momentos mais preciosos da vida espiritual. Jesus orientou seus discípulos a entrarem no quarto, fecharem a porta e falarem com o Pai em secreto. Existe algo profundamente transformador na oração silenciosa e íntima. É nesse lugar secreto que o coração se abre sem máscaras. É nesse momento que não existe aparência religiosa, não existe necessidade de impressionar ninguém, não existe formalidade. Apenas a alma humana diante de Deus.
A oração particular fortalece a comunhão pessoal com o Senhor. Ela cria intimidade espiritual. Mas a oração também acontece em família. Quando famílias se reúnem para buscar a Deus, algo poderoso acontece dentro do lar. A oração familiar fortalece relacionamentos, cria unidade e transforma o ambiente da casa. Quantas famílias enfrentam conflitos constantes porque perderam o hábito de buscar a presença de Deus juntas? Além disso, existe a oração comunitária, realizada na igreja. O livro de Atos mostra os discípulos unidos em oração. Quando o povo de Deus ora unido, existe fortalecimento espiritual coletivo. A igreja se torna mais sensível à direção do Espírito Santo. O coração dos irmãos se aproxima. A fé é renovada. Outro ponto extremamente importante da lição de hoje é compreender que oração não é apenas falar. Oração também envolve ouvir. Muitas pessoas passam a vida inteira falando com Deus, mas nunca param para escutar aquilo que Ele deseja ensinar. E a forma mais segura de ouvir a voz de Deus é através das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a voz de Deus registrada para a humanidade. Quando alguém combina a oração com o estudo da palavra, o relacionamento espiritual se fortalece profundamente. O problema é que muitas pessoas desejam ouvir apenas aquilo que sentem emocionalmente. Elas confundem pensamentos pessoais com direção divina. Por isso, a lição alerta sobre o perigo de esvaziar a mente ou seguir apenas sentimentos interiores. Deus jamais irá contradizer sua própria palavra. Quanto mais alguém conhece as Escrituras, mais discernimento espiritual desenvolve. A oração sem Bíblia pode se tornar emoção vazia. E o estudo da Bíblia sem oração pode se transformar apenas em conhecimento frio. Mas quando oração e palavra caminham juntas, nasce uma vida espiritual equilibrada. Vivemos em uma geração cheia de ruídos. As pessoas estão constantemente distraídas. O silêncio se tornou raro. E justamente por isso, muitos têm dificuldade de perceber a voz de Deus. O coração agitado não consegue discernir claramente a direção do Senhor. Existe uma beleza profunda na vida de alguém que aprende a depender diariamente de Deus. Não se trata de perfeição humana. Não se trata de nunca falhar. Trata-se de reconhecer constantemente a necessidade da graça divina. A oração aproxima o coração do céu. Ela fortalece a fé nos momentos difíceis. Ela traz paz durante as tempestades da vida. Muitas vezes, as respostas de Deus chegam de maneiras inesperadas. Às vezes, Ele responde imediatamente. Em outros momentos, Ele conduz através do silêncio, ensinando paciência e confiança. Há ocasiões em que Deus muda completamente a direção dos nossos planos, porque enxerga algo maior do que conseguimos compreender naquele instante. A oração também nos ensina submissão. O coração aprende que a vontade de Deus é mais segura do que os desejos humanos. Cristo demonstrou isso no Getsêmani ao declarar: "Não seja como eu quero, mas como tu queres." A verdadeira oração conduz o ser humano à rendição completa diante da vontade divina. Ao longo da caminhada cristã, muitos descobrem que a maior bênção da oração não é apenas receber aquilo que pediram, mas experimentar a presença de Deus de maneira real e transformadora. Existem momentos em que a alma encontra no Senhor um conforto impossível de ser explicado com palavras humanas. Talvez o maior desafio espiritual da atualidade seja justamente manter uma vida constante de oração em meio às distrações do mundo moderno. A mente está sempre ocupada. O coração vive sobrecarregado. E sem perceber, muitas pessoas acabam vivendo dias inteiros sem separar um momento verdadeiro para falar com Deus. Mas quanto mais distante alguém fica da oração, mais vulnerável espiritualmente se torna. A alma começa a enfraquecer silenciosamente. A fé diminui. O coração perde sensibilidade espiritual. As preocupações aumentam. A ansiedade cresce. E aos poucos a pessoa começa a carregar sozinha pesos que deveriam ser colocados diante de Deus.
A oração não elimina automaticamente todos os problemas da vida, mas ela muda completamente a maneira como enfrentamos cada batalha. Quando o coração está conectado ao Senhor, existe esperança mesmo em meio à dor. Existe paz mesmo durante a tempestade. Existe confiança mesmo quando o futuro parece incerto. E talvez essa seja uma das maiores lições deste estudo. Deus continua desejando relacionamento com seus filhos. O Criador do universo ainda ouve orações sinceras. O céu ainda se inclina para escutar o clamor daqueles que buscam a presença do Senhor com humildade e fé. E assim, encerramos o estudo da lição da Escola Sabatina de hoje. Que essa mensagem permaneça em nosso coração durante toda a semana, fortalecendo nossa fé e nos aproximando ainda mais da presença de Deus. Que nunca percamos o privilégio maravilhoso da oração, sabendo que o Senhor continua ouvindo cada clamor sincero de seus filhos. Agora vamos falar com Deus em oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, nesta hora nos colocamos diante da Tua santa presença com o coração cheio de gratidão. Muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo da Tua palavra, por cada ensinamento precioso e por cada verdade espiritual que alcançou nossa mente e nosso coração neste dia. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, misericórdia e compaixão. Mesmo sendo o Criador do universo, mesmo conhecendo todas as coisas antes mesmo que aconteçam, ainda assim o Senhor ouve com carinho as orações dos Teus filhos. Pai, reconhecemos que precisamos de Ti todos os dias da nossa vida. Precisamos da Tua direção, da Tua sabedoria, da Tua paz e da Tua presença constante ao nosso lado. Em muitos momentos somos fracos, ansiosos, cansados e até desanimados, mas sabemos que o Senhor permanece fiel e nunca abandona aqueles que confiam em Ti. Por isso te pedimos, fortalece nossa fé. Ensina-nos a desenvolver uma vida de oração verdadeira, sincera e constante. Que nossa comunhão contigo não aconteça apenas nos momentos difíceis, mas também nos dias de alegria, de vitórias e de tranquilidade. Senhor, acalma o coração aflito daqueles que estão passando por lutas neste momento. Visita os lares, restaura famílias, consola os que choram, fortalece os enfermos e renova a esperança daqueles que estão desanimados. Que o Espírito Santo conduza nossos pensamentos, nossas escolhas e nossas atitudes todos os dias. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz através da Bíblia e a permanecer firmes mesmo em meio às dificuldades desta vida. Abençoa cada pessoa que acompanhou este estudo da lição da Escola Sabatina. Derrama Tuas bênçãos sobre cada família, sobre cada casa e sobre cada necessidade apresentada diante de Ti. Guarda nossos caminhos, livra-nos do mal e prepara nosso coração para a volta de Jesus. Que jamais nos afastemos da Tua presença e que a nossa maior alegria seja viver em comunhão contigo. Entregamos nossa vida, nossos sonhos, nossos medos e todo o nosso futuro em Tuas mãos, confiando plenamente no Teu amor e na Tua vontade perfeita. E fazemos tudo isso agradecidos, em nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Se esse estudo falou ao seu coração, inscreva-se no canal Chuvas de Esperança, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Assim, mais vidas poderão estudar diariamente a lição da Escola Sabatina e crescer espiritualmente através da Palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo!